Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, Pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar, porque é uma reflexão, tá bom? É mais um vídeo sem edição, mas uma breve reflexão sobre a questão, não é, da graça barata, não é? O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas se apropriam, hoje, infelizmente, se apropriam dos termos graça de Deus, salvação pela graça, não é? De uma maneira tão errada e baixa, eles tratam essa graça como se fosse um tipo de graça barata, como se a graça desse ocasião para a carne, entende? Inclusive, essa é uma das acusações que arminianos, né, remonstrantes, fazem às doutrinas reformadas, ou mesmo católicos romanos, né, que são também sinergistas. Aqueles que são sinergistas em seu modelo de salvação, digamos assim, né, em sua teologia da salvação, acabam tratando as doutrinas da graça como se fosse, na verdade, um meio de desviar crentes, né? Uma doutrina que fundamenta a vida devassa, a vida entregue à promiscuidade, ao pecado, porque até então, ora, Deus elegeu na eternidade de maneira incondicional e predestinou para a salvação, portanto, não é, os eleitos são salvos. Eles são salvos, não é? E não tem como alterar o curso de sua história. Não é? E essas são chamadas doutrinas da graça, não é? Para nós reformados. Inclusive estão defendidas nos cânones de Dort. Quer entender sobre isso, não é? Os cânones de Dort realmente eles trazem a doutrina reta, reformada, não é? E eles também combatem as heresias remonstrantes a respeito desse assunto, tá bom? Mas eu quero ser um pouco mais objetivo, indo direto ao texto bíblico, tá? Eu estou aqui com a minha Bíblia King James 1611. Você que eu gosto do marketingzinho, né? Gosto de fazer sempre marketing da ACF e dessa aqui também. São as minhas prediletas, tá certo? Eu gosto. E o que acontece? Vamos lá. Eu estou atualmente fazendo reflexão, os cultos domésticos com minha família, usando o texto de Romanos, né? Então já fizemos uma boa leitura de Romanos, tá? Só um breve resumo para vocês, um resumo bem objetivo, bem direto mesmo. Nós começamos a ler Romanos, né? Eu expliquei anteriormente para elas, para minha família, o propósito da carta, e então fui direto ao próprio texto. Fazemos a leitura completa nesse culto doméstico e eu faço uma pequena exposição, uma pequena explicação simples, tá? Sem ser muito técnico, porque é um culto doméstico, é coisa mais simples. Mas uma aplicação importante é bom. Aí eu vou expor o seguinte, que no capítulo 1, 2 e 3, Paulo ele vai apresentar justamente a depravação do homem, a depravação da humanidade. Não é? Ele faz isso no capítulo 1, apresentando, não é, justamente como os gentios, não é, eles estão debaixo de condenação. Não é? Aqui tem várias expressões que mostram isso. Não é? Então ele está realmente tocando mais no mundo gentílico, beleza? No capítulo 2, ele vai acentuar um pouco mais, não é, a questão dos próprios judeus, mas também mostrar que tanto os judeus como os gentios estão todos debaixo da lei. E no capítulo 3 ele fecha com chave de ouro a questão da depravação da humanidade, mostrando que todos, judeus e gentios, exemplos máximos, né, gregos e judeus, gregos como os maiores exemplos históricos de inteligência e sabedoria. Pensa aí, né, os grandes filósofos gregos, que nessa época principalmente já eram bem citados, né, e bem honrados também, e os judeus como sendo aquilo que havia de melhor em termos morais. Por quê? Os judeus receberam a Torá, receberam, não é, o Antigo Testamento, receberam a lei de Deus, os oráculos de Deus, como Paulo fala em Romanos 9, por exemplo. Então eles receberam tudo para viver uma vida de santidade, uma vida de honra a Deus, como uma nação sacerdotal, digamos assim, tá? Só que Paulo faz questão de apresentar, na situação da depravação, não é, do gênero humano, que todos, tanto judeus ou gentios, estão debaixo de condenação. E no capítulo 3 até, ele vai dizer que os judeus não tinham nenhuma vantagem, né? Não tinham nenhuma vantagem. No capítulo 2, por exemplo, vai dizer assim, olha, circuncisão de verdade é que é de coração, né? O cara receber um sinal externo não significa nada se não houver fé verdadeira e uma vida dedicada a Deus. Então, realmente, ele é bem enfático em apresentar como o homem é depravado, não é? As frases, os trechos mais citados, né, de Romanos 3, por exemplo, é a partir do versículo 10, onde nós aprendemos, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, isso aqui foi o que eu refleti com minha família. Em seguida, então, uma vez que Paulo apresenta a situação de depravação do homem, no capítulo 4, ele começa a mostrar como, então, Deus salva o homem dessa condenação, dessa depravação. Como é que nós somos salvos? A maneira da salvação, então, dá-se por fé, não é? A fé é instrumento para, ou seja, não é que a fé salve, mas a fé em Cristo. Ou seja, Deus apresenta, então, seu Filho, dá fé
Isso aqui já é um outro assunto, que está além do próprio texto em si, mas desse texto específico, né? Mas a fé é dada por Deus para que esse que recebe essa fé como um dom, ele possa confiar no Filho de Deus. Então, vamos tentar nos prender ao texto mesmo, né? Paulo vai falar o quê? Sobre fé nas promessas de Deus, ou fé em Jesus Cristo, fé no Deus que justifica o ímpio, não é? E isso lhe é imputado como justiça. E ele vai citar o exemplo de Abraão aqui, ou seja, não é como muitos interpretavam, né? Vamos obedecer a lei para sermos salvos. Não. É como Abraão, ou seja, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo cita aqui, então, Gênesis 15, verso 6, tá? Mostrando que Abraão foi justificado e, diga-se, perdoado dos pecados, não é? Salvo por meio da fé, não é? Por meio da fé. E o que acontece? Ele mostra então que a maneira como o homem é salvo, ou como o homem é justificado diante de Deus, não é como nós entendemos pelo sistema de meritocracia. Boa parte dos cristãos, a maioria dos cristãos, infelizmente, pensam mais em termos de meritocracia, não é? Ou seja, eles são sinergistas. E no caso aqui, Paulo vai quebrar essa ideia, mostrar que não, de jeito nenhum. Nós somos salvos única e exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo. É a graça de Deus. Nós cremos e Deus nos imputa a justiça de Cristo. Essa é a defesa de Paulo, mostrando que se nós trabalharmos ou fazermos obras, porque o contexto é esse, obediência à lei, obediência aos mandamentos, se nós realizarmos alguma obra, não é? Ou obedecermos nesse sentido, então aquilo que nós recebemos daí, dessa obediência ou desse trabalho, não é uma graça, na verdade. Isso aí, na verdade, é um pagamento, ou seja, se eu trabalho obedecendo, o que eu recebo é um pagamento, é uma dívida que Deus tem comigo. Se a salvação ou a justificação é por meio de mérito humano, segue-se então, na lógica de Paulo aqui no capítulo 4, que o homem, então, ele merece a salvação. Não é? Então, quando eu obedeço e me esforço para ser piedoso na obediência, significa dizer que Deus tem uma dívida comigo, ele tem que me salvar porque eu faço a minha parte. Entendeu a lógica? Paulo quebra isso, dizendo que é o contrário, não é? É totalmente ao contrário. E olha o que ele diz aqui, por exemplo, capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? O que a Escritura diz? Porque é o que importa para nós, né? O que diz a Escritura. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 4. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Entendeu a lógica dele? É isso que eu acabei de falar, não é? Mas segundo a dívida. Mas, versículo 5, mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Essa é a defesa de Paulo, beleza? E aí ele vai avançar um pouco mais, e isso aí é bom que os irmãos leiam, né? Mas no capítulo 5, ele vai mostrar justamente agora esse alívio que nós temos. Não é? O alívio que nós temos então, cara, a descrição da natureza humana no dos capítulos 1 a 3 mostra que nós somos absolutamente incapazes de resolver tal problema. Nós não podemos alcançar justiça própria. Nós não temos condições. Nós somos pecadores, mortos em delitos e pecados. Acabou. O homem não pode fazer nada por si mesmo. E então o capítulo 4 mostra a fé como meio para. Não é que eu faça para alcançar, mas eu creio e Deus me justifica. Esse é o que Paulo ensina, não é? E aí no capítulo 5 ele está mostrando mais razões ainda para esse alívio. Esse alívio que nos mostra como é que nós suportamos todas as tribulações e as dificuldades é justamente por essa consciência redimida, por essa consciência que tem esperança por conta dessa obra de Deus, de nos salvar por meio da fé. Uma vez que a tentativa pelas obras não tem sentido, porque ninguém será salvo, ou como o próprio capítulo 3 nos ensina, será justificado mediante obras da lei. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tá? Então é impossível ser salvo por meio da obediência. Aí ele fala, por meio da fé. Tem que crer como Abraão creu, para assim como Abraão foi justificado, também sermos justificados. E então ele vai explanar um pouco mais isso, vai tocar nas questões, não é? Dos cabeças pactuais, mostrando como, por um homem, a morte entrou no mundo. Adão, como o nosso cabeça pactual, o nosso grande representante, nos levou à morte. Mas Deus, por meio de Cristo, então, não é? Ele também salva pessoas, ou seja, ele levanta um novo cabeça pactual, um segundo Adão, que vai trazer vida no lugar onde o primeiro Adão trouxe morte, não é? E então há um povo que tem Cristo como o segundo Adão, como seu cabeça pactual. Esse povo é a igreja, o povo de Deus, certo? E então, capítulo 4 e capítulo 5, ressaltando a ideia da graça, alguém poderia pensar, e Paulo é muito inteligente aqui, porque a maneira como
ele fala, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, justamente pressupondo que haveria questionamentos nas comunidades de Roma, digamos assim, tá? E ele está certo, porque haveria questionamentos como há hoje também. Então, voltando agora à questão da graça barata, como alguns cristãos pensam hoje, entendem hoje. E até acusam reformados de terem uma doutrina que facilita a vida de pecados. É justamente isso que Paulo entendia que alguns iriam questionar, iriam pensar nas comunidades de Roma, daquele período. Ele vai dizer aqui, olha, que diremos, pois, ou que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça possa abundar? Então é uma pergunta muito séria. Porque, veja, você já percebeu toda a construção aqui do texto. Então, óbvio que o Paulo está respondendo, não é, justamente àqueles que pensariam que, uma vez que nós somos pecadores, não podemos fazer nada por nós mesmos, mas Deus nos salva por sua graça, por meio da fé, eu creio. Então eu sou salvo. Eu creio, então sou salvo. Se eu creio e sou salvo, e não tem como eu ser apartado dessa graça, então eu estou tranquilo, cara. Eu posso viver a minha vida de maneira sossegada. Se eu cair, caí. Se eu pequei, pequei. Tanto faz. Não vai fazer diferença nenhuma. Ah, eu posso viver uma vida aí, de repente, me afastar da igreja, não é? Cometer meus atos pecaminosos, imorais. Eu tô garantido mesmo, eu tô tranquilo. Esse é o pressuposto de Paulo. Por isso ele começa perguntando aqui, olha, o pressuposto que ele tinha com relação ao que alguns questionariam em Roma, né? Ele fala, olha, o que diremos então? O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? Eu estou no capítulo 6, tá? E aí ele vai dizer, versículo 2, de forma nenhuma, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Então, para quebrar, para refutar, não é, a falsa ideia, e eu digo mais, a diabólica ideia de que a graça de Deus absoluta, não a graça mentirosa e diluída que alguns sinergistas, que os sinergistas eles pregam, uma graça fake, sabe? Uma salvação fake, não é? Salvação fake, a realidade é essa. Eu não preciso tentar diminuir o poder da graça de Deus para que, de alguma maneira, eu não esteja garantido na graça e minha consciência pese, mas e se a pessoa viver em pecado e ficar dizendo que é salvo? Cara, entenda uma coisa, não é? Entenda uma coisa. Dizer é uma coisa. Ser de fato é outra, completamente diferente. E Paulo vai mostrar isso aqui, justamente aqui agora. Olha o que ele fala. De modo nenhum. Como nós que estamos mortos para o pecado, veremos ainda nele. Ou seja, a fé ensinada pela Escritura Sagrada não é um conceito abstrato. O conceito abstrato é um conceito muito moderno. As pessoas falam de fé somente por meio de um aspecto, que é o aspecto da crença. A fé não é só isso, tá? A Escritura nos ensina uma fé que ela é crença, porque ela é um conteúdo que deve ser aprendido, ensinado, defendido, mas ao mesmo tempo a fé é um dom de Deus que produz transformação no homem. Logo, o que Paulo está dizendo aqui é que, de alguma maneira, as pessoas podem se apropriar dessa fé que é discurso, que é uma fé racional, lógica. Você ouve a doutrina, assimila o princípio da doutrina e diz, concordo, creio. Só que isso não significa dizer que você tem fé de verdade. Isso apenas prova que você concordou com aquele sistema doutrinário. Só isso. Facilmente alguém pode se tornar membro da Igreja Reformada, por exemplo, de uma Igreja Reformada, apenas porque começou a frequentar a catequese, aprendeu todas as doutrinas reformadas, concordou aqui em sua cabecinha, né, em sua mente, concordou com a doutrina. Ah, faz muito mais sentido, né? Poxa, é muito mais bíblico. Eu percebo aqui uma exposição bíblica fiel, enquanto eu não vejo isso num sistema salvífico sinergista, por exemplo. E aí eu concordo, eu abraço, eu me comprometo com aquela doutrina, tá? E então chega o dia que a pessoa vai assumir isso publicamente na igreja. Tudo isso aí só tem valor real se o indivíduo crer de verdade. E essa fé verdadeira, ela produz fruto, ela produz transformação. Ela não é uma coisa de discurso apenas. Não é uma coisa apenas intelectual, racional, não. Não é? É, de fato, o poder de Deus operando no homem. Tá? Não é uma fé infrutífera. Tá certo? E muitos se prendem apenas ao aspecto mais racional da fé. Ao aspecto doutrinário, que é a questão de você ouvir, entender e dizer assim, concordo. Isso não é a fé salvífica, a fé verdadeira. Isso é o conteúdo da fé. E qualquer um pode
se apropriar e concordar com o conteúdo da fé, mesmo sem crer de verdade. E aí a confissão pública daquele é completamente vã, é inútil, porque ele não crê de verdade. E a prova disso, o que é que vai ser? É que ele vai confessar a doutrina de um lado, mas negá-la de outro lado, ou seja, negá-la com sua própria vida, tá? E esses aí, então, são aqueles que propagam um tipo de graça barata, graça fajuta, falaciosa, graça fake, salvação fake. Paulo vai dizer, então, no verso 3: não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Ele vai começar a discorrer sobre isso pensando nos símbolos cristãos, por exemplo, no batismo, no sacramento, não é? E no seu significado prático, ele vai dizer o quê? Verso 4 também. Portanto, fomos sepultados com ele para morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Se eu creio, de verdade, não é? É para novidade de vida. Ou seja, é para uma vida nova, uma vida redimida, uma vida onde eu luto contra o pecado. Eu sou um pecador que luta contra o pecado. Santificado pelo Espírito Santo não é para lutar contra o pecado. Não pode ser minha vida igual. Senão não há fé verdadeira. Não há justificação de verdade. Tá? O exemplo que Paulo usa em Romanos 4 sobre Abraão ter crido não pode confundir a mente das pessoas. Isso é um argumento diabólico. Você imaginar que dizer que Abraão foi salvo por meio da fé sem as obras da lei significa dizer que Abraão foi salvo apenas por concordar com o que Deus disse sem obedecer a Deus. Não existe isso na Escritura. A Bíblia não ensina um tipo de fé que é simplesmente abstrata. Não. Não há subjetividade na fé, na Escritura Sagrada. A Bíblia ensina que fé e obediência é uma coisa só. Simplesmente isso. Aí o que acontece? Eu creio no conteúdo, mas logo, se há fé, eu obedeço o conteúdo, né? Então, portanto, se fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, porque assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos, né? Sirvamos ao pecado. Então, perceba como é que é incompatível, então, essa ideia moderninha de graça barata. Não é? Não existe isso de eu crer em Jesus Cristo e viver ainda escravizado ao pecado. Isso não existe, irmãos. Isso é uma mentira completamente diabólica. Se há fé verdadeira, logo há novidade de vida. Eu não sou mais escravo do pecado. Tá? Aí, verso 7. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Não é isso que eu estou aprendendo sobre o significado do próprio batismo? Não é? Por exemplo, não é? Um dos significados, então, poxa, se eu morri em Cristo, então eu estou morto pro pecado, cara. Acabou. Né? Ou seja, eu não tenho que mais ver escravo. Eu sou um pecador ainda, eu sei. E eu peco todos os dias. Não tem como eu chegar um dia, à noite, antes de dormir, e dizer assim: Deus, obrigado porque eu não pequei. Isso é impossível pra mim. Eu sou um pecador, vou ter que pedir perdão a Deus todos os dias. Né? Todos os dias, a realidade é essa. Mas eu não sou mais escravo disso. Porque se eu ainda for, não há fé em mim. E, portanto, eu não sou justificado. Entende a situação? Não é? Ora, versículo 8. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Estou concluindo. Assim também, vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes com seus desejos, em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Tá? Então, esse é o ponto. Não é? Esse é o ponto. Compreender o seguinte, que as pessoas que têm esse conflito interno no que diz respeito a se é a graça de Deus, então eu não tenho que me esforçar. Essa é uma visão falaciosa, absolutamente falaciosa, de mentes, não é, que preferem tentar criar emendas, não é, emendas, digamos assim, emendas, não é, criar
maneiras, arrumar subterfúgios para viver em pecado, ainda se dizendo crentes no Senhor. São mentirosos, tá? São mentirosos. Qualquer pessoa que viva afastada da igreja, que viva uma vida ímpia, ou seja, uma vida não cristã, e que diz ser cristã ou diz ter fé em Deus, é um mentiroso. Simplesmente mentiroso. O que as pessoas falam não tem poder, não tem valor nenhum se não for respaldado por uma vida dedicada a Deus. Se eu creio, não é? Eu vivo de acordo com essa fé. Se eu não vivo, eu não passo de hipócrita. Simplesmente isso. Estamos rodeados de hipócritas que se dizem cristãos. Inclusive, esses hipócritas que se dizem cristãos são os que são usados, não é? Por aqueles que também são hipócritas, que estão atacando as igrejas, dizendo que não há cristão verdadeiro, que a igreja é um lugar de hipocrisia. Não, não é a igreja. Não é? São esses aí, que semelhante aos que não fazem parte de comunidades cristãs, não é? Vivem na hipocrisia. Não é? Vivem na hipocrisia. A Escritura Sagrada quebra todo esse entendimento. Então, a fé bíblica, a fé salvífica, não é? Ela produz fruto. Porque a fé é operada pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo, pelo poder dele, que nós cremos em Deus. Tá? E esse mesmo Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, opera em nós uma fé viva, uma fé realmente eficaz e produz o seu fruto em nós. E há várias características desse fruto. Leia aí Gálatas capítulo 5 e aprenda sobre o fruto do Espírito. Né? E perceba então que esse conflito que algumas pessoas têm, eu não posso ouvir os mandamentos, se eu ouvir os mandamentos para mim não tem graça. Esse tipo de conflito, ele não corresponde ao que a Escritura nos ensina. Tá? Não corresponde. Certo? A Bíblia não ensina uma fé barata. Se você crê de todo o seu coração, viva de acordo com o Evangelho. E com recomendação para você, lê a carta de Tiago. E aprenda o que é fé na prática. Fé é ouvir e seguir aquilo que Deus manda. Simplesmente isso. Ouvir apenas, não é? E não praticar não é fé. É uma mentira diabólica. Tá certo? Então valeu, pessoal. Muito obrigado por sua paciência e aproveite essa reflexão. Beleza? Não viva aí com um discursozinho de fé barata. A fé é viva, é operante. Tá bom? É dom de Deus. Valeu.